10 adolescentes morreram em um incêndio no CT do Flamengo. O luto não é no Flamengo como, por exemplo, hashtag Força Flamengo, e sim aos familiares desses 10 adolescentes que morreram, né, nessa tragédia, nesse incêndio. Forças são para eles, o pai, a mãe, o tio, o irmão. Já de início eu faço a pergunta para vocês, cadê a crítica dos famosos? Pelo menos para perguntar, quem é o responsável? Como isso aconteceu? Como deixaram isso acontecer? Somente hashtag Força Flamengo, né? Eu vou citar algumas contradições e algumas hipocrisias, né, sobre essa tragédia que aconteceu. 10 adolescentes morreram num lugar, num incêndio, onde tinha um centro de treinamento, onde, não só no Brasil como no mundo todo, é a referência no futebol, o Flamengo. Nesse mesmo clube, nesse mesmo lugar, onde a Arrascaeta foi comprado por 63 milhões de reais, se eu não me engano, é a maior negociação feita no Brasil até hoje, e não esquecendo da venda do Vinícius Júnior, que ficou em torno de 150 milhões de reais. Vou repetir, 150 milhões de reais. Lógico, esses dois jogadores que eu citei não tem nada a ver com o assunto em relação a esses meninos. Em uma matéria, vou deixar na tela aí do Infomoney, eles informaram que esse ano o Flamengo pode ganhar 147 milhões a mais do que do ano passado. Vou repetir, 147 milhões a mais do que o ano passado. E esse centro de treinamento, né, do Flamengo, que eles chamam de Ninho do Urubu, custou 38 milhões de reais. Agora, o que tem que ser visto realmente são as indenizações para essas famílias que perderam seus entes queridos. Não me surpreende também dessas pessoas serem indenizadas com um salário vitalício de um salário mínimo por mês. Por que isso? Porque essas crianças eles não tinham um contrato formal. Tem toda uma situação, que agora não vou entrar em detalhes, sobre a Lei Pelé. Então eles não tinham um contrato formalizado onde poderia botar uma cláusula de milhões de reais, que seja. Não se tinha um valor definido que aquele adolescente ali valia X milhões ou X reais sobre ele, né? O Flamengo reconheceu e pagou alguns autos de infração. Logo, ele estava ciente dos fatos que aconteceu. O município ele não deu alvará de funcionamento daquele local ali, justamente porque não tinha o alvará, né, a autorização dos bombeiros. Aí eu faço a pergunta para vocês, pessoal. A gente não aprendeu nada com a tragédia da Boate Kiss? Nada? Onde morreram mais de 200 pessoas? Nada? Lá na prefeitura, né, como tem a notícia aí passando na tela, está protocolado um estacionamento lá desse local. Em nenhum momento teve um destaque sobre algo parecido, de CT, de dormitório, algo que o valha. Vale destacar também que a prefeitura não tomou medidas maiores depois de 30 atuações sobre o mesmo assunto. Por que eles não comunicaram, sei lá, o Ministério Público ou alguma coisa do tipo para tomar as medidas maiores para não ter acontecido o que aconteceu? E hoje não seria interessante, nesse final de semana, não ter jogos, né, no Brasil, ao menos no Rio de Janeiro que seja, então, para a gente ter respeito a essas pessoas que morreram, esses adolescentes, e refletir isso tudo que aconteceu. Só que isso, pessoal, não vai acontecer. Porque o dinheiro não pode parar. O dinheiro não para, o dinheiro tem que girar. Entende? Porque hoje já teve treino no Flamengo. Os lacradores, os famosos lacradores, continuam com as suas vidas. E a única coisa que fica são o sofrimento dessas familiares, desses adolescentes que morreram. É só isso que fica. O resto continua. E as perguntas finais que eu faço aqui são: quem é o responsável sobre aquele dormitório? Sobre o CT, sobre essa tragédia? Se fizeram dormitórios ali sem autorização da prefeitura, mesmo assim alguém fez, alguém autorizou fazer lá dentro. Alguém tem que saber, algum dirigente sabe. Qual é o nome do engenheiro responsável sobre essa situação que aconteceu lá na cidade, lá no Ninho do Urubu? Quem que é o responsável disso? Eu não acredito que foram gastos 38 milhões de reais e não tem um responsável sobre toda essa tragédia que aconteceu. E por fim, se for achado o responsável, serão presos? Curtiu esse vídeo?
deixa um joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal.